Olá, seja muito bem-vindo ao Além do Tributo, o podcast da Save Educação, para quem quer enxergar o universo tributário com mais profundidade, estratégia e visão de negócio. Eu sou Norton Matos, sou advogado e sou o responsável por conduzir essa conversa aqui com os nossos convidados. Estamos aqui com o Alisson, estamos aqui também com o Thiago. E aí, Alisson, conta um pouco aí da tua trajetória, o que tu faz aqui na Save, há quanto tempo tá aqui na casa, o que tu tá inventando aqui nos últimos dias? Bom, eu estou na Save praticamente desde o início, né, mano? Eu atualmente sou coordenador de tecnologia e inovação aqui, e o nosso departamento ele cuida de, basicamente, o nosso objetivo principal é deixar a Save mais eficiente com o uso de tecnologia, né? Com a IA também, que a gente utiliza, é o principal tema do programa de hoje, mas a gente também trabalha com automações RPA, com desenvolvimento de sistemas, já desenvolvemos apps de celular também. Temos também a parte ali de nossos sistemas SaaS também são desenvolvidos por nós, e a gente trabalha, como eu falei, justamente na parte de eficiência, como que a gente vai automatizar as coisas, deixando o operacional menos operacional. As pessoas se desligarem um pouco da parte de clicar botões e se voltarem mais para análise. Basicamente, esse é o resumo do nosso departamento aqui hoje. E aí, Thiago, me conta um pouco aí da tua trajetória. Prazer, Norton. Prazer, Alisson. Um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Quando eu recebi ali esse convite, né? Eu sou o Thiago, sou contador, perito contábil judicial, né? Estou aqui na Save, sou responsável pela parte do BPO contábil, né? Estou aqui há 8 meses, né? Justamente para poder estruturar toda a operação do BPO contábil, né? E entender também o que a gente consegue, né, com a tecnologia, que é o assunto de hoje, melhorar a vida dos contadores, né? Então, estou aqui na contabilidade, estou na faixa de 10 anos, né? Desde 2016, ali, 2015, já iniciamos, né? Então, eu estou nessa caminhada aí para poder ajudar as pessoas, né? Como um propósito que eu tenho aqui dentro da Save, né? Que faz muito sentido. E seria isso daí mesmo. E agora eu tenho uma dúvida, vamos lá, vamos perguntar, Alisson. O que veio antes, a Save ou a IA? Bom, a IA, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Tipo, a gente ficou conhecida, né, em 2021, 2022 com a OpenAI. Hoje, a diferença da IA antiga para a IA moderna é justamente ela falar com a gente. Lá nos anos 50, que é onde nasceu a ideia da inteligência artificial, a ideia era a seguinte: porque o computador ele pensa, né? Eu dou o comando, eu peço para ele o que é 1 mais 1, ele me diz que é 2. Mas e se ele começasse a raciocinar sozinho, sem necessidade de um comando, eu usar esse raciocínio que ele tem, pensando com ele mesmo? Isso foi a ideia inicial, né, lá nos anos 50. A diferença para agora é que a gente tem ela na palma da mão, né? Agora a capacidade computacional é muito maior, os dados são muito maiores. Antes não tinha essa questão de, eu não tinha o dado do que está acontecendo agora lá na China, do outro lado do mundo. Então a diferença é que a gente tem todas as informações reunidas, a capacidade computacional e de internet é maior, e a gente tem na palma da mão essa IA. Então, saiu de uma ideia de, vamos deixar o computador raciocinar por ele mesmo, para agora a gente tem tudo isso, mas não é uma ideia nova, é uma ideia, inclusive, bem antiga, bem mais antiga do que a própria... Do que a Save. Se a gente colocar a Save, iniciou quando? 2022. E a IA veio a primeira? Nos anos 50 aqui, como diz o Alisson. sim. A ideia dela surgiu nos anos 50. Exatamente quando ela começou é difícil cravar, assim, porque foi uma evolução, né? Dá para pesquisar, pensar quando ela realmente começou a raciocinar por ela mesma. Né? Quando ela veio para o uso doméstico, né? Porque hoje a gente tem a IA no uso doméstico. A gente vê ali não são patrocinadores, né? Mas tem a Alexa, tem o Google, né? Que tem ali a questão
né, de um assistente virtual, né, que querendo ou não tem uma IA ali embutida, e essas big techs estão cada vez mais incorporando. O iFood, só complementando, segundo uma palestra que eu vi do Diego Barreto, que é o CEO do iFood, ele já utiliza, né, uma das primeiras ali, já utiliza no Brasil, no primeiro Brasil, digo, né, desde 2015, se não me engano, no iFood. Segundo ele utiliza desde essa época. Mas, assim, ela só ficou popular empresarial, assim, pequenas empresas, né, eu diria 2020 ali, né? A gente vê que a própria IA, né, o termo IA, inteligência artificial, acaba sendo até um nome comercial, né, de algo que já vinha e que já existia, né, no poder de grandes empresas. Mas uma coisa que é bem interessante, né, Alisson, aqui tu traz ali o poder de raciocínio da IA. Né? A gente sabe, né, que um computador, muitas vezes, ele é mais veloz, né, que o ser humano para executar algumas tarefas. A gente está ali no chatbot, a gente escreve, começa escrever um monte de coisa. E, Thiago, o quanto que isso, né, auxilia, né, e melhora, deixa mais rápido, né, aumenta a capacidade do contador de entregar o seu trabalho? Então, ele vai aumentar muito a nossa capacidade, né? A gente estava conversando antes ali, que a IA pro ramo da contabilidade, quem não vamos lá, voltando, né? A questão da IA, a IA é que nem uma Ferrari. Se você não dominar ela e não saber dirigir, não vai adiantar nada na tua mão, né? Então você tem que saber utilizar ela, dar os comandos corretos, né? E ela pode alavancar muito o negócio, né? Eu estava verificando a questão assim das contabilidades hoje, a contabilidade digital, enfim, né? Vários modelos de negócios hoje da contabilidade, ela pode deixar de existir, porque elas estão muito pré-históricas, estão fazendo aquela questão de a operacionalização manual daquilo que poderia ser utilizado a IA, né, para poder fazer a questão das RPAs que o Alisson vem falando aqui hoje também, né? Principalmente na contabilidade, eu utilizo ela em todo o departamento. Desde a análise até a conferência de documentação e as entregas das declarações, a gente consegue utilizar a IA, né? Então, existe muita IA no mercado hoje aí. Então, se eu falar para vocês a questão do imposto de renda esse ano, por exemplo, o imposto de renda, eu gastei o cloud, né, em poucas horas, né, todos os créditos dele que eu tinha da semana, justamente para poder criar um prompt de como que eu iria validar a documentação, como que eu iria solicitar e como que eu iria fazer o gabarito para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V no imposto de renda, né? Então eu validei esse modelo com a IA e 3 pessoas que nunca entregaram imposto de renda saíram entregando, né? Basicamente todo o serviço operacional, tudo que existe um padrão a ser seguido, a gente consegue automatizar, né? Também de abertura de empresa, conferência de documentação, tinha muita coisa quando eu cheguei ali agora, na contabilidade, tinha muito processo parado, porque tem que conferir essa documentação aqui, se tá ok ou não, para te dar andamento nas viabilidades. Pegamos tudo, criamos prompt, já tirou esse gargalo da operação, né? Então, o contador que não utilizar a IA para melhorar seu trabalho, ele vai sair do mercado, né? Porque a IA, ela, além de te ajudar a deixar mais consultivo, ela vai te trazer vai agregar mais valor também, para você sair do operacional e vai começar diretamente com o teu cliente, ser mais consultivo, né? Então, porque ela, e até a própria ela já consegue ser essa parte consultiva. Aí vem um ponto também, né? Que a gente está mudando uma era de sair da contabilidade tradicional para virar uma consultiva, só que a IA, ela já é consultiva. Então, tu tem que utilizar das ferramentas para poder melhorar teu trabalho e agregar valor ao teu cliente. Pega um balanço DRE, joga na IA, por exemplo, né? Claro que tem constantes questões de segurança, né? E tem que estruturar tudo isso, né? Mas ela já faz análise para ti. Que eu te fazia na mão. Sim, eu no final do ano passado, né, eu como sou advogado, eu participei de da FenaLaw, que é uma feira nacional, né, que discute questões de direito. E lá tem muita empresa de software, né? E olha, o que tinha de... Analisar processos. o que tinha de IA ali no meio, né? E todos com aqueles... Né, todas com o mesmo pitch. A gente não inventa jurisprudência igual o ChatGPT.
Ou seja, né, a gente vê muitas empresas querendo construir produtos para vender, seja para o contador, seja para o advogado, seja, né, para qualquer empresário, empreendedor, né? Existe IA para tudo hoje em dia. Sim. No ramo da contabilidade, existe uma IA perfeita ou a gente precisa realmente botar a mão e construir a nossa inteligência com base nos nossos dados? Qual é essa experiência aqui, né? Como que isso tem acontecido dentro da Save, Alisson? Bom, aqui a maioria dos agentes que a gente constrói são construídos, né? Já respondi, né? Então, agentes construídos por nós. A gente utiliza, sim, o ChatGPT, utiliza o Cloud, mas são desenvolvimentos nossos. Vou te dar um exemplo. Existe uma tese que, na nossa opinião, lá, voltando para o Alisson lá de 2022, que iniciou na Save, eu comecei o departamento de inovação automatizando em Excel. Então, a gente não começou no ChatGPT, com IA, né? Enfim. A gente não começou, já conhecia, mas a Save não tinha nenhuma assinatura paga do ChatGPT lá no início. Até, na época, já era um investimento pouco, R$100 por mês. Naquela época fazia diferença para a Save, né? Ou era isso ou era o café, né? Se sem café não podia deixar o pessoal sem, né? Exatamente. Daí a gente optou pelo café, mas eu usava ali um pouquinho a IA grátis mesmo, né? Eu comecei automatizando planilha. Então esse foi o início do departamento. Depois a gente migrou para os robôs de clique. Depois a gente desenvolveu um sistema próprio. E as IAs, os agentes IAs, eu posso dizer que foi assim, o nosso setor que mais demorou, é o mais novo a ser feito. Ele foi iniciado assim, final de 2023, início de 2024, que a gente começou realmente a desenvolver. Porém, hoje, ele está englobado em tudo que a gente faz. Ele ajuda a gente a desenvolver o sistema que a gente desenvolve, a automatizar as coisas que a gente automatiza, tanto clique em tela dá para fazer com o IA também. E daí vem o exemplo que eu ia te dar, da tese de insumos, que o Alisson lá de 2022 achava impossível automatizar, porque ela é uma tese, né, falando para os contadores e tributaristas que estão aí, eles vão saber. Ela é uma tese que você tem que cruzar os SPEDs e nisso encontrar os itens lá dentro do SPED que não estão lá no crédito. E não só isso, essa é a parte mais fácil, mas identificar o que é insumo para aquela empresa que você está atendendo. Tipo, eu estou atendendo um posto de gasolina, eu tenho os insumos para ela. Estou atendendo um mercado, eu tenho os insumos para ele. Então, os insumos do posto são totalmente diferentes do mercado, certo? E isso eu achava impossível automatizar. E hoje é uma tese que a gente faz automatizada. Lógico, existe uma validação humana, daí entra a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, a IA vai substituir o humano? Eu digo que a maioria, grande maioria não, tá? Porque ainda precisa de uma validação humana. Ela não é perfeita e ela precisa de um toque final humano. Mas essa tese que eu achava impossível ser feita de forma automática, automatizada, hoje a gente faz e com IA e o resultado é muito bom. Ela faz 95% do trabalho. O humano só refina e finaliza os 100%. Então, esse é um dos casos que a gente aplica aqui na Save, caso real de uso exclusivamente de inteligência artificial. Eu tenho uma leitura, porque assim, ó, eu, né, muito embora seja jovem, assim, né, eu peguei o tempo, né, não vou dizer da virada, né, da máquina de escrever, né, para o computador, mas a minha mãe, ela é analista de sistemas de formação, formada lá nos anos 80, e a primeira vez que ela foi mexer no computador foi depois de formada. E depois de formada, eu lembro que eu tive computador em casa muito cedo, porque ela trabalhava com computador. E essa revolução, né, de certa forma, que a gente está tendo, né, da IA no nosso dia a dia, ela pode se equiparar à presença de anos atrás, né, do computador, né, de uso doméstico, né, porque a gente vê, né, o computador naquela época, muita gente achava uma coisa de outro mundo. A gente tinha uma máquina ali que ligava, conseguia escrever, conseguia desenhar, jogar aquele joguinho que soltava, tirava no balãozinho. E
tinha jogos, tinha, né, aquela capacidade imensa de disco rígido, disquete, né, e tudo mais, e sem internet. Hoje está tudo mais doméstico, está tudo mais na palma da mão. Então, o contador, né, eu não sei como é que era a contabilidade antigamente, e também não vou dizer que sei como é hoje, né, mas eu sei que, olha, tem muito sistema, tem muita informação, é o SPED, é contribuição, é folha de pagamento, não pagou é multa, né? A Receita está ali e tem todas as outras situações ali que ocorrem. Tiago, qual é o sonho, né, da IA, né, auxiliando realmente? Até onde que ela vai chegar ali dentro do dia a dia do contador, né? O que que a gente fazia antes, né? Tu é perito judicial, contábil, né? 10 anos de contabilidade. Como é que tu fazia a contabilidade há 10 anos atrás? Como é que tu fazia há 5 anos atrás? Como é que tu está fazendo hoje? Como é que tu acha que tu vai fazer daqui a 5 anos? Me conta. A gente vê em questão com a evolução, né? Cara, quando eu entrei na contabilidade em 2015, né? Em 2015 ali, né? Faz 2015, 2016 ali, eu fiz a faculdade, trabalhando com construção civil, e daí eu vim pra... não sabia nada de contabilidade. Aí eu iniciei na faculdade, né? Até questão de e-mail. Eu vim na construção civil, nunca tinha nem pego um e-mail. Primeira vez que eu vou pegar o e-mail, Jesus amado. É uma coisa simples pros outros, só que como eu vim de uma transição diferente na construção civil para a contabilidade, na faculdade, eu achei uau. Aí comecei a fazer há 10 anos atrás, né, a contabilidade. Há 10 anos atrás, cara, para mim fazer o TCC, eu tive que fazer na biblioteca. Tinha que fazer as obrigações, enfim, a contabilidade mesmo era tudo manual. Né? Claro que existia software, mas não existia com a qualidade que a gente tem hoje, né, de velocidade, né? E também não tinha acesso, né? Não tinha acesso. As notas mesmo, elas físicas, né? Sim, né? Não existia nada de integração, né? Era tudo manual ali, ó, né, no carimbo. Pô, eu lembro, eu venho do poder público também, via lá prestador de serviço, né, que ganhou ali na prefeitura licitação, né, entregando nota fiscal física, né, escrita à mão assim, né? Agora a gente vem aí com essa nota fiscal Eletrônica, né? eletrônica, nacional e tudo mais. Mas continua aí, quero ver onde é que tu acha que, né, que a IA vai chegar aí na contabilidade. Daí chegando já para os próximos 5, né? Chegando ali já nos últimos 5 anos, né? Questão profissional para mim evolui bastante, né? E eu nunca parei de estar buscando algo na área, né? Então eu venho muito da indústria. A indústria era algo mais, digamos assim, Mais bruto. mais rústico, digamos assim, não evoluía tanto, né? Então dos últimos 5 anos, dos 5 anos para cá, eu estou muito mais perto no escritório de contabilidade. Então, contabilidade de empresa era diferente do escritório de contabilidade, né? O escritório de dentro da empresa, né, existe já um padrão fixo, não há muitas mudanças, né, que a gente possa estar fazendo, né, porque existe, até os próprios donos, né, da indústria, ele já era meio que centralizador. Aí, dos 5 anos para cá, eu vi uma evolução enorme em relação ao que eu posso fazer, né, e até onde eu posso chegar com ela, né. Eu sou meio que TDAH, assim, né, tipo, meu cérebro, ele é muito acelerado também, né. Então eu sempre olho algum problema como oportunidade. Tipo, o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso automatizar aqui? Né? Então antes mesmo de eu entrar na contabilidade, eu tinha feito os testes para me entender. Eu vou para contabilidade ou para tecnologia ou construção civil? Então daí eu da construção civil eu saí, fui para contabilidade e agora a gente meio que está caindo contabilidade meio com a tecnologia. Porque a gente agora, né, dos 5 anos para cá, cara, tem uma evolução gigantesca, né? Eu trabalhava também com BPO financeiro. Cara, como que eu fazia um lançamento na parte financeira, agendamento de banco, conta pagar, conta receber, tinha que fazer reunião com o cliente, relatório. Cara, é tudo manual. Ou usar um Power BI, meu Deus do céu, um relatório. Cara, hoje o Cloud, tu joga ali, ele já faz na hora e bem melhor do que antes. Ele te traz mais informações, mais insights. O dashboard fica a coisa mais linda, né? Exatamente, né? E ele tu consegue desenvolver até aplicativos, enfim, tem muita coisa para fazer. Então, 10 anos para trás era
não tinha esse pensamento aí de evolução, né? Para mim, contabilidade era meio que padronizado, então a gente veio num padrão, só que agora a gente está mudando o jogo, né? E quem vai estar à frente, daqui para frente, vai ser as pessoas que se adaptarem a ela, porque existem mudanças. Então tem que se adaptar a um novo modelo de negócio, as contabilidades digitais mesmo, né? Então, olha aí, tem grandes contabilidades aí que fazem os trabalhos, né, digitais que eu contabilizei, só que agora ela está mudando até o modelo de negócio deles, né? Para ter mais proximidade com o cliente, né? E daí a gente entende que a IA ela está substituindo a nossa presença com o nosso cliente final, que nós todos somos pessoas. Então, e a gente não pode também automatizar tudo, né? Essa relação, essa conversa que a gente está tendo aqui, cara, nenhuma IA ela substitui, né? Porque a emoção tá ali, né? Então, e o diferencial nosso, né, daqui para frente com a contabilidade é ter esse relacionamento mais próximo, porque a entrega a gente vai ganhar a gente vai ganhar a evolução, a gente vai ganhar velocidade e vai ganhar mais escalas com a tecnologia, mas esse contato direto é primordial para mim. Que nem como eu disse ali, quando a gente veio ali, né, da máquina de escrever para o computador, né? O quanto que a gente conseguia, né, ter, né, entregar mais. Poxa, a gente conseguia começar a escrever alguma coisa, se errou, a gente conseguia apagar antes de imprimir, né, no computador. Na máquina de escrever não conseguia, né? Era o famoso, tô escrevendo ali, né, digo... Sabe, né? que eu tinha uma em casa para brincar? Peça de museu hoje, né? Mas é isso. Agora, uma pergunta. Alisson, tu que, né, dentro da Save há bastante tempo, tem, né, uma sede, a Save está com uma sede em Balneário, né, a matriz em Balneário Camboriú, 3 unidades operacionais em Jaraguá do Sul. Agora me conta assim, quantos metros quadrados tem a sala de arquivos de papel da Save? Zero. Praticamente não vemos papel no centro de anotação. É só agendinha ali, né? Que nem o Thiago tá ali na frente. Agora, né, tá tudo sendo processado dentro de tecnologia. Até o setor contábil, né, contabilidade, porque para mim arquivos XML, tudo ali. porque eu na minha memória afetiva, assim, escritório de contabilidade é um monte de gavetão cheio de folha dentro. Aqui não é assim. Mas em compensação, o nosso Drive, hoje eu estava vendo, já contando com o marketing, que tem uns vídeos, né, 4K, as câmeras nossas e tudo, estamos com, se eu não me engano, quase 30 teras de arquivo. Então a gente substitui isso pela nuvem, né? Sim. E 30 telas de arquivo seria várias salas, eu acho, preenchidas de papel. Porque cada arquivo ali, cada PDF mesmo seria um prédio só para contabilidade. Fora que, né, com toda essa informação, a gente consegue, né, aquilo que tu falou lá inicialmente, né, que começou com aquela ideia de treinar, né, de processar os dados. Né, quando a gente tem todas essas informações catalogadas, todo o trabalho feito, a IA ela tem capacidade de estudar tudo aquilo que tu já fez e desenvolver uma ideia melhor ou não tem? Tem. Ela pega não só a sua ideia, quanto melhor o prompt. Eu vou usar um exemplo assim. A IA ela é um estagiário, né, muito, muito inteligente. O cara sabe de tudo que você perguntar para ele. Só que você tem que saber perguntar. Você tem que saber, porque ele é um cara, ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele também é muito retraído. Ele só vai falar o que você perguntar. Então, se você souber perguntar da maneira correta, souber estruturar um projeto da maneira correta para ele vai te ajudar muito. Ele vai ser ali o seu braço direito. Mas se você não tiver, não souber o caminho para ele vai te dar só uma resposta vaga. Vaga pode ser que te ajude, mas de tão vaga que ela vai ser, talvez não seja o suficiente. Eu vou confessar, né? Eu uso IA, né? Eu acho que todo mundo hoje usa IA e muitas vezes a gente se depara que ela está querendo te agradar, né? Então a gente tem que tomar cuidado, eu uso bastante o termo, né, contexto, né? A gente precisa realmente passar um contexto ali para o comando, para o prompt.
E essas vendas aí, né? O pessoal vende muito o prompt perfeito, né? Isso existe, não existe? Né? Qual é o... Né, para o dia a dia de uma empresa, o prompt perfeito, ele se encaixa para toda empresa? Sabe qual é eu diria que o prompt perfeito é aquele que resolve a dor. Eu iria na dor. Muita gente, é o nosso caso aqui também na Save, tá? Eu sempre trago para o nosso caso real, porque a gente viveu isso, né? Então é mais fácil de explicar. Aqui a gente não tem os melhores programadores do mundo trabalhando para nós. Porém, eles entendem muito bem, a gente traz para a cultura da Save, para o dia a dia da Save, nossos desenvolvedores, se você ir lá na sede 3, você já foi lá, você sabe, eles estão sentados aonde? Dois deles estão dentro do jurídico, certo? E eles estão fazendo produtos para o jurídico. Então, eles estão vendo o dia a dia e as dores que o departamento jurídico tem, entendeu? O desenvolvedor de vocês, de automações, fica lá com vocês também, né? Ele já entregou muito já. E do tributário a mesma coisa, lá com o tributário. Então, o melhor prompt é aquele que realmente resolve, ele entende a dor do solicitante, né? Da dor que ele quer resolver com IA, porque a IA em si ela não resolve todas as dores. E sim o que você faz com ela, é uma ferramenta, né? Então, assim, ele estando lá, entendendo muito bem o que o solicitante quer, esse é o melhor prompt que existe. Porque ele não vai dar aquele prompt genérico, ele não vai dar aquele prompt que qualquer um faria, qualquer projeto seria. Não, ele vai ser muito mais específico, ele vai falar, hoje mesmo eu via tal pessoa tendo dificuldade com tal coisa aqui do meu lado. Ela nem falou comigo, eu só ouvi ela tendo esse problema. Ele joga esse prompt no projeto e pode criar ali um módulo, uma ferramenta que vai ajudar justamente nessa dor. Esse, na minha opinião, é o prompt perfeito, aquele que resolve a sua dor. Você não quer desenvolver um novo Google. Aqui na Save a gente não tem esse objetivo. A gente tem o objetivo, principalmente no meu departamento, em deixar as coisas mais eficientes. Reduzir retrabalho, reduzir insegurança, reduzir operacional. Então, esse é o prompt perfeito na nossa opinião. É o que a gente busca todo dia. Porque ninguém merece ficar ali todo dia fazendo a mesma coisa, né? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Dentro da automação, né? Fugindo um pouco da ideia de IA, mas a gente vê aí no dia a dia portaria de prédio eletrônica, à distância, tem várias coisas aí que não são mais executadas por pessoas. Não que isso venha desmerecer, né? Não vamos entrar nesse contexto aí de mercado de trabalho, mas, poxa, ninguém merece ficar fazendo ali a mesma coisa, conferindo. Né? Eu venho do ramo, né, da advocacia, já fui estagiário no tempo que eu fazia faculdade em fórum. O que o estagiário fazia? Carimbando e imprimindo? Era carimbando e numerando página. Né, olhando, né, separando, pegando um processo de um lado, colocando no outro. Né, a gente já vê uma evolução muito grande nos sistemas de informática dos tribunais. Eu peguei o tempo do processo físico, era engraçado, né? Quem sabe vamos falar com a produção, fazer aí, contando um pouco da evolução do processo eletrônico aqui no meio jurídico, mas não é o caso da nossa conversa de hoje. E, Thiago, o que o setor do Alisson, né, tem entregado assim para ti, né, para o teu setor, que tu veio lá, né, nessa ideia mesmo, olha, minha dor é essa, né, a equipe está fazendo isso, né, o que eles estão fazendo, o que eles estão desenvolvendo e para que eles estão fazendo isso? Justamente que eles cederam um próprio desenvolvedor para nossa área ali, né, porque a gente tinha muita demanda, né. E eu posso elencar algumas aqui que a gente já fez, né? Mas conseguimos fazer porque ele estava do lado, ele estava entendendo. A gente entregou agora todas as reinfs
né, que são mensais, indiferente à obrigatoriedade ou não, entregou com automação, né? Deram até o nome lá para automação, né? Então essa automação ela entregou todas as nossas declarações da Reinf. Aí tem mais uma E aí me conta, em quanto tempo, né? Quanto tempo esse trabalho demora hoje Cara, com isso? ó, quando eu entrei aqui, eles estavam fazendo manual, 1 a 1. Só que o sistema que a gente operacionaliza hoje, ele tinha muita instabilidade. E tá fazendo 10 em 10. E levava dias, o dia inteiro pra fazer. Hoje a gente coloca na automação, ela roda de noite, tá bonitinho no outro dia, pronto. Mas, mas Quer o que que é tempo? o que que é esse 10 em 10? 10 declarações por vez que o sistema permitia. E a declaração é por empresa, é por Exatamente, cliente? por cliente. Cada cliente existe uma declaração, né? Então eu teria que entrar no meu sistema operacional, manualmente entregar 10 em 10, porque ele não ia em lote, porque ele travava. Então, com a automação ali do setor de tecnologia, do Alisson, a gente conseguiu entregar, acho que, eu não recordo ali a quantidade, né? Mas a gente conseguiu, em uma noite, a gente entregou todas elas. E antes tu atendia quantos clientes e hoje tu atende quanto no mesmo tempo? Hoje estamos na faixa de 200 clientes ali. Rapidamente a gente consegue declarar bem de forma mais eficiente ali, né? Ou seja, não precisou depender de uma pessoa só para fazer essa entrega ali. E não estamos falando de desligamento e da desnecessidade de pessoas, né? Mas estamos falando de escala, Sim. né? De trabalho, até porque, né, Thiago, a gente está falando de BPO contábil, né? Dentro dessa escala, né, o quanto que o setor consegue suportar, né, de trabalho, a gente vê que consegue, né, graças ao Alisson, né, tem que agradecer o Alisson aí, né, consegue suportar o quanto que isso faz de diferença, o quanto, né, o que realmente é esse serviço que vocês estão oferecendo. Me conta um pouco aí desse BPO contábil de vocês. O BPO contábil, ele veio para poder ajudar os escritórios de contabilidade, né? Então, os escritórios de contabilidade, eles vêm sofrendo com a mão de obra, né? Como que a gente vai escalar, como que a gente vai escalar, né? Se a gente tem uma limitação de mão de obra, né? Então, ou seja, qualquer escritório de contabilidade, o problema deles não é pegar mais cliente nem faturamento, é capacidade de entrega. E como que a gente vai aumentar nossas entregas? Através da automação. E como a gente vai automatizar tudo isso, né? Através de IA, RPA, enfim, todos os sistemas que a gente tem dentro da Save a gente vai utilizar, né? E daí, como eu vim ali pro BPO, aqui não existe, só existia uma ideia do BPO. Então a gente veio estruturando o processo para explicar, né, desde o início, o plano de ação, o que é o BPO, a gente tem que ir atrás de CNPJ, enfim, fazer toda a estrutura para a gente iniciar a operação. Então o BPO ele faz o quê? Ele entrega todo o processamento do departamento fiscal, do departamento contábil e do departamento pessoal, né? A gente não está operacionalizando ainda o societário com abertura, enfim. Então a gente está fazendo toda a parte de contabilidade obrigatória. Porque para o escritório de contabilidade é de um valor muito grande o BPO. Mas para o cliente final, não. Porque o cliente final não vê a tua operação. Ele vê você lá fazendo o atendimento para o cliente. Então essa é a ideia que a gente vê no BPO hoje, né? Então no BPO a gente entrega toda a parte operacional, legal, burocracia, a gente faz internamente, né, com base nas nossas automações e nosso pessoal interno aqui, e você, que é o dono do escritório, enfim, realiza toda a parte de atendimento para o cliente, que é ali que tu vai garantir teu cliente e aumentar teu ticket médio, né? Porque vamos ser sinceros, né? O cliente quer relacionamento. Exato. Né? E o escritório de contabilidade quer ter mais clientes. Exato. Se o cliente quer relacionamento e o escritório de contabilidade, para ter um faturamento maior, precisa de mais cliente, se ele precisa de mais cliente para operacionalizar isso, ele vai precisar o quê? Mais de mão de obra. De mais mão de obra. Então, o BPO contábil, né, oferecido pela Save, ela faz todo esse papel de back-office do escritório de contabilidade, deixando o contador e a equipe dele de confiança livre para fazer o relacionamento. Exato. Esse daí matou de moço, como que é? Resolveu a dor do contador, hein? Exato. Poxa, como o Alisson disse, então, trazer para IA, né, muitas vezes, né, que é dentro né, da bala de prata ali do setor, é entender a dor de cada setor e trazer a solução, né? E a IA está ali para ajudar nessa solução. E Alisson, né, a gente está falando aqui de BPO contábil, né, mas a Save é muito forte na questão tributária. Trouxesse ali a questão de insumos, né, mas me conta mais outras
né, soluções que o setor está desenvolvendo, que já entregou, né, quais são os planos, né, para a IA, né, atuando em conjunto com a Save. Bom, temos alguns exemplos, vou recordar alguns aqui de cabeça. Pegando, primeiramente falando não só de IA, né, falando de automações também. Hoje essa automação, ela envolve IA, mas na época não envolveu. Eu digo que IA é um nome comercial, né? Então, Sim. tá todo mundo Automatizando chama, processos, né, todo mundo repetitivos. chama de IA, né? Então, né, porque artificial, né, é uma inteligência programada, na bem da verdade, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Ele deu exemplo o Thiago deu exemplo do Reinf. Temos também da própria baixa de SPED, era uma função muito chata. Você também, o Nino também gostou da portaria, por exemplo, né? Uma função muito chata que a gente tinha aqui na Save, talvez a pior delas, era a baixa de SPED, baixa do arquivo fiscal. Para os contadores que estão ouvindo a gente vão saber o ReceitaNet, ReceitaNet PX. Cara, é um sistema surgiu, sei lá, acho que lá nos anos 2000, nunca foi atualizado. Ele até tem atualizações, mas é mais questão do sistema ali, não muda nada, né? No próprio sistema não muda nada. Você clica para selecionar, clica para baixar, espera baixar todos os arquivos. É literalmente um download ali manual. Baixar tudo. E assim, existia uma função lá em 2022 até 2023, ali na metade do ano, que foi a nossa primeira função que foi 100% automatizada. E essa função ela tinha uma rotatividade muito grande de pessoas, porque é muito chato. E outra, não só rotatividade, como erro também. Porque a pessoa entra tanto no automático que ela acaba ela acha que está fazendo certo e acaba fazendo errado. Daí pegava erro depois que você baixa um arquivo fiscal, você só vai revisar ele quando estiver pronto para executar. Então, assim, pensa a decepção que era chegar lá na execução e ver que o arquivo foi baixado errado, que existia um retificado e foi baixado original. Então, assim, foi a nossa primeira automação aqui, na época usando só RPA, e que, como você bem disse, não eliminou a pessoa, eliminou a função repetitiva, onde a pessoa saiu desse operacional, que era ficar clicando o dia inteiro, um botão só, e aguardando download, olhando tela, né? Para uma função analítica, onde a pessoa está muito mais bem aproveitada, que ela tem realmente uma análise para fazer do documento. Ela vai... Antes, né, o analista ele tinha que sentar no computador dele, subir esses arquivos, pegar do drive, baixar, subir os arquivos para um sistema, baixar as planilhas. Cara, era um rolê operacional gigante. Hoje ele chega na mesa dele, ele já tem as planilhas lá para ele analisar. Então o trabalho é analítico, ele parou de ser operacional. Então isso no tributário é ouro. Para eles, a Amanda e a Jaque, para quem conhece, se elas vão participar nos próximos capítulos aí. Fica o convite aí, produção. A Amanda vai saber dizer também, é interessante essa pergunta futuramente para ela, o quanto as automações ajudam no operacional dela. Porque, assim, as automações que eu digo envolvendo IA também, né? Porque eu digo que, no mínimo, hoje, não tenho essa conta exata, porque é difícil fazer também, mas eu... Bota na IA que ela é boa de raciocínio. Não, eu te garanto, assim, eu garanto que falando com ela você vai ter mais ou menos a mesma resposta. Pelo menos umas 30 funções repetitivas a gente eliminou no setor dela. Então são 30 Não, realocou, né? Não tá eliminando ninguém. Não, a função. Daí essas pessoas deixaram de ser operacionais e foram... Hoje ela tem 30 pessoas, tem mais de 30 no setor dela. Só que essas funções no setor dela são analíticas e não operacionais. Então tá aí a diferença. Talvez a gente teria que ter um prédio somente para o setor tributário, né? Onde metade ia estar clicando no botão o dia inteiro. Ou seja, pessoas... no automático, muito possivelmente infelizes, pensando em como sair dali e ir para uma função mais analítica, porque realmente é um trabalho bem complexo. Porque não adianta botar IA para fazer e não conferir, né? Todo mundo já viu aí os memes, né, que de vez em quando acontece aí de cada situação. E Alisson, uma pergunta, né, talvez um pouco mais
É delicado, né, dada essa nossa brincadeira, mas já teve alguma gafe aí da IA funcionando aqui dentro da Save, não? Ou sempre conseguiu, né, dentro da normalidade, Não, ela tem alguns pequenos erros. Por exemplo, os famosos surtos, né, que ela dá? vou te dar um exemplo da IA de ligação, uma IA comercial que a gente tinha. Ela, muitas vezes, se o nome da pessoa era complexo, tipo assim, se eu te ligar agora com ela, você não vai reconhecer, dificilmente você vai diferenciar se ela é humana ou não, só prestando muita atenção, mas isso é porque eu tô te falando. Se eu te ligar num dia aleatório, talvez você não perceba, entendeu? E, só que daí ela cometia gafes, por exemplo, de errar uma pronúncia de um nome, se o nome era um pouco mais complexo, entendeu? Tipo, tinha um Y ali, ela falava o nome errado. Que nem aqui em Jaraguá do Sul, né? O próprio Waze, né, ele pronuncia o bairro da outra unidade, né, que é o Chernivtsi, ele fala Chernivtsi, né? Agora, qual que tá certo? Eu não sei. É o que o pessoal fala aqui no dia a dia, é o que o Waze está dizendo. Bom, ela tem alguns errinhos, assim, te garanto, nenhuma IA é 100% perfeita. Tanto que a própria OpenAI e a própria Anthropic falam, que são as duas maiores, né? Elas falam assim que sempre é bom conferir antes de enviar uma resposta. Porque mas tem gente que não faz, tem gente que copia, preciso responder o meu diretor, preciso responder o meu Na primeira ali, falta de contexto dá problema. Só copia e cola, isso é um problema. Né, eu que sou advogado, né, às vezes estou conversando ali com o meu chatbot de estimação, né? Aí às vezes ele tá ali, não, ó, procure um advogado. Poxa, eu sou advogado, cara. Mas, né, a gente passa cada coisa aí, né, e mas ajuda bastante. Uma outra situação que eu vi uma vez, recente aqui, né, caso próprio, né, com essas IAs de comunicação, de lead, quando eu fui, até engraçado, fazer a apuração ali para ver a conversa, né, do lead com, né, com a nossa IA, quando eu vi assim, poxa, eu acho que isso aqui é uma IA conversando com a outra, né, porque tá acontecendo, né, bota uma para disparar a conversa, a outra para receber o contato, né, assim, poxa, é uma IA conversando com a outra, né. Tem acontecido bastante, principalmente no iPhone, por exemplo, que quando o número não está na agenda, ela é uma IA que atende. Então, realmente fica essa conversa entre IAs aí. Inclusive, entra na teoria das teorias de conspiração, né? De IA dominar o mundo. Se elas começarem a conversar entre elas, pode surgir alguma coisa. Mas isso... É só tirar da tomada, né? E falando sobre isso, vocês viram nos Estados Unidos que teve ali que o governo americano mandou cortar a IA da... Flavor 5, se não me engano. Mas isso aí a gente, né, se a gente for entrar mesmo, ver as notícias ali, é porque teve uma negociação que não deu muito certo com a Anthropic. Porque não ganharam, né? Eles estavam querendo utilizar ali, né, para outros fins, que nem a gente, né, voltando ali para a história do avião, né, inclusive, poxa, quando, né, foi visto, né, que o avião estava sendo utilizado para questões de guerra, né, o criador fica bem decepcionado, né? Mas acontece, né? São os ônus da evolução. Né? E ela foi lançada mais ou menos no mesmo dia, né? Ela é muito, muito potente, assim, é um nível de potência que chegou a assustar algumas grandes empresas, né? A capacidade que essa Flavor tinha, daí juntou a Mythos também, que é uma outra essa daí é governamental, né? Isso, essa corporativa, ela era mais exclusiva. Isso, essa daí eles limitaram para parceiros deles, né? Pouquíssimas pessoas têm acesso, mas falam assim que ela é muito, muito potente. Ela é mais voltada para cibersegurança, mas ela é muito potente. Então, assim, chegou a assustar um pouco as empresas, né, e de como ela está desenvolvida, e me parece que é um primeiro caso que eles estão tentando que a IA treine uma IA. Daí entra nessa conversa de IAs. Só que nesse caso não é uma conversa, é sim um treinamento entre umas.
Existem teorias que falam que isso vai deixar a IA menos eficiente e outros, ao contrário, falam que é mais eficiente. Isso só o futuro vai dizer. É complicado porque a gente vê, né? Pô, hoje meu chat GPT tá mais inteligente. Aí atualizou, ele começou a ficar menos inteligente, para não usar outro termo, né? Eles estão se adaptando, estão criando, né, soluções, está numa constante evolução, né? A gente não sabe até quando, né, que vai continuar a evoluir tão grande, né? De uma forma tão... Porque antes a gente não tinha isso no uso doméstico e hoje a gente tem aí na palma da mão, no celular, né? Falando nisso, a gente já sofreu, inclusive, a IA de insumos. Ela foi feita com um LLM chamada Llama, né? Ela atualizou uma vez, e temos também, no caso também do Gemini, por exemplo, de uma outra IA que a gente fez, e o Gemini atualizou e ele parou de funcionar. E a nova versão não era compatível com o agente que a gente fez. E parou de funcionar. Então é complexo. Você depender de uma IA só, também não recomendaria. Para quem trabalha com agentes, aí também ter o apego a uma só é complexo. O ideal é construir um pouco em cada... Porque não existe hoje, né, o software, né, o programa perfeito. Quantos programas ali já passou ali, né, sem falar os nomes, é claro, né, Thiago? Mas, cara, quantos sistemas, quantos SaaS, né, dentro da tua vida contábil ali tu já se deparou? Olha, só olhando só para contabilidade hoje ali, eu tenho mais de 10 sistemas diferentes para poder operacionalizar. Fora as automações. E os que não se atualizam? Ficam para trás, né? Ficam para trás. E a gente troca, né? Porque a gente tem que ganhar eficiência, né? Então, a palavra que define toda a questão da contabilidade é ganhar eficiência para poder melhorar nossas entregas com excelência, né? E rentabilidade para ambos os lados também. Justamente essa que vem o BPO, né? Para poder escalar, seja a nossa parte, mas também que seja viável para o outro lado também, né? Com base nas tecnologias, porque sem tecnologia a gente não vai conseguir instalar. Né? Sem tecnologia a gente vai depender de trabalho manual, braçal, e ele não vai ficar compatível ali, e né? as entregas ainda, né? Porque é interessante também, né, que eu venho refletindo hoje, né, sobre a questão da IA, né? Então, a gente vai ficar, né, digamos assim que a IA é tão prática agora no dia a dia que a gente vai ficando meio que burro. Perdão a palavra, mas menos inteligente. Né? Porque a gente é um princípio que eu sempre levo, né? Questão de leitura. Porque se tá na tua palma da mão, dá um prompt, ele vai te responder. Tu não precisa ler, não vai pesquisar, enfim. Né? Mas aí eu utilizo a IA, mas eu sempre vou buscar se tá certo ou não. Onde que ela tá pegando, qual que são as fontes. É na Receita Federal, é na legislação, enfim, é baseado no quê? Porque senão ela vai começar a inventar qualquer coisa ali. Aí tu vai acreditar, né? Nós não podemos. Tem que utilizar ela e temos que direcionar o que ela tem que fazer. Tem que dar um contexto, mandar ali, né, qualquer questão que eu faça ali. Eu tenho uns agentes de IA que eu faço como se fosse um projeto, né? Vou colocando ali os projetos, colocando os links certinho, né? E mando ele dar uns prompt e se limitar àquilo ali que eu mandei. Não buscar na internet qualquer coisa. Né? E aí que a gente consegue ganhar mais velocidade na situação ali, né? As respostas começam a vir mais coerentes. Assim, porque a IA, ela, né, é uma ferramenta que ela auxilia. Né? Assim como um computador, assim como um relógio, assim como o celular, né? A tecnologia, ela está realmente próxima, né? Seja profissionalmente, seja de uso casual, de uso doméstico, de uso de hobby. Olha... uma pergunta, né, só para a gente ver a questão realmente da tecnologia, mas TV aberta, tá assistindo? Aquela Zé TV? Aqui os nossos web espectadores, tudo no meio virtual. A IA, ela tá aí como mais uma ferramenta. Né, os poéticos querem realmente trabalhar sem IA. Poxa, então por que tu não vai trabalhar no manuscrito? O computador é uma ferramenta, a IA é uma ferramenta, o celular é uma ferramenta. Eu não uso telefone de linha em casa, né? Faz tempo. Eu não uso o celular para fazer ligação ainda, cara.
Manda WhatsApp. Sim. Né, assim, a tecnologia tá aí, se tu não se adaptar, tu vai ficar pra trás. Isso daí é inevitável, né? Tem uma conversa, não sei se vocês viram a conversa do Karnal com o Cloud. Não, Cara, eu já ouvi, já. tinha um vídeo tem no canal dele no YouTube, onde ele pergunta se a humanidade ela ainda é capaz de produzir uma grande obra Exato. com a IA nos tempos de IA. Uhum. E a IA, o Cloud, né, ele está falando ali com o Cloud especificamente, e ele responde, não é minha culpa se a humanidade não tem mais a capacidade. Se ela tem ou não, eu sei. Mas eu não. Mas é de cada um, né, ir atrás. Não é minha culpa se a humanidade não tem mais essa capacidade de criar um livro de 500 páginas, 600 páginas. Porque atualmente a humanidade não consegue nem assistir mais um filme longo, nem assistir um vídeo explicativo muito longo, né? Quanto menos ler e escrever. Exatamente, né? Páginas. Então a gente tem ficado muito acelerado e acaba perdendo a criatividade e só perdendo. Exatamente, né? A grande sacada é usar a IA como uma ferramenta para colocar a sua criatividade para fora, colocar a sua criatividade ali para trabalhar a seu favor, mas não para deixar a IA fazer tudo. Exato. Esse é o grande ponto. E por isso que eu comecei a escrever. Depois que eu comecei, né? Porque eu não tinha costume de escrever, era tudo muito online. Só que daí, para poder forçar, né, até a própria mente, justamente eu comecei a anotar tudo. Anotar tudo, depois joga para o sistema para poder melhorar a nossa organização, enfim, as nossas demandas, porque primeiro tem que estar visual, né? E depois eu passo para a IA resolver para mim, né? Eu tenho todas as minhas demandas aqui, como que eu faço? Tiro uma foto, jogo na IA, mando ela pegar e atualizar a minha rotina diária, mensal diária, semanal e mensal. Ela já estrutura todas as prioridades que eu tenho para fazer e só vou seguindo. Então ela facilitou bem mais, né, nossa rotina aqui. Agora, né, o nosso objetivo é um pouco além do tributo, mas vamos falar de tributo. Vamos voltar para o tributo. O que o time, né, de desenvolvimento, a equipe, né, os técnicos, como é que está esse trabalho, né, em relação à reforma tributária? O time está usando IA, está trabalhando, né, a Save ela está estudando, está investindo, né? Como é que está, né, botar um lado a lado, assim, né? Save, reforma tributária e inteligência artificial. Como é que está esse convívio entre essas três potências aí? Tá. Quer continuar então? A IA, o que a gente tem usado ela para a reforma, né? Nos produtos aqui da Save, produtos que ainda vão sair, né, nossos. Temos algumas frentes. Com a ausência ali do PIS e COFINS, que vai deixar, né, daqui um tempinho, vai deixar de... Que dó, né? Que dó, não vai ter mais PIS e COFINS, que dó. Com isso, a gente tem alguns focos aí para frente, né? Foi até uma missão que a diretoria passou para nós de atuar ali em algumas frentes. Primeira delas, previdenciário. Isso a gente está construindo as automações ali, a gente está construindo toda uma operação para o nova tese da Save, que é o previdenciário. Segundo ponto, a reforma em si, né? A reforma, lógico, a gente ainda está buscando entender 100%, porque meio que... Ela não está pronta ainda, né? Tá pronta. E há quem diga que vai ter a reforma da reforma, né? A gente está num ano, né, um ano eleitoral, né? Tem várias leis, né, que estão nesse ecossistema da reforma, né? Ela está juridicamente tanto quanto complexa ainda, né? E falando na área da programação, que é nosso caso, a gente já tem se adaptado, já está procurando o máximo de informação, inclusive analisar os documentos que já saíram. A gente também fez com o IA para tentar bolar algum plano ali para nós, onde a gente vai precisar sim adaptar os nossos sistemas para os novos documentos em relação à reforma, né? Por exemplo, o SPED, pelo que a gente viu, possivelmente o SPED de contribuições vai deixar de existir.
né? Então, tudo vai ser analisado ali, talvez pelo SPED fiscal e pelas notas fiscais ali da empresa, que a empresa emitir, né? E receber também. Então, a gente vai ter que adaptar nossos sistemas, que hoje é interna, essa análise, com o Recuperatex, né, por exemplo, a gente vai ter que adaptar ele e isso vai envolver também inteligência artificial. Isso tanto para desenvolver, que hoje a gente desenvolve muita coisa com o cloud, é até um ponto importante falar. A gente faz sim desenvolvimento com cloud, mas quem não tem total familiaridade com o desenvolvimento em si, sofre um pouco para desenvolver com cloud, mas consegue. Então isso é interessante também. Mas assim, o próprio desenvolvimento e a análise do que tem que ser desenvolvido. Tudo a gente está usando IA. E no futuro, com certeza, para criar as teses, para achar os resultados, isso tudo também, a parte analítica também vai ser cambiada. Porque vamos ser sinceros, né? Nenhum profissional realmente hoje técnico faz tudo, tá fazendo tudo na unha. Né? A gente sabe os grandes desenvolvedores e tudo mais, no meio jurídico, no meio contábil, tá todo mundo utilizando ali porque ele dá uma acelerada no trabalho, né? Quanto a isso, a equipe é capaz, é eficiente, mas a gente sabe que utilizando a IA, muitas coisas acabam ficando mais aceleradas. Sim, né? A gente acelera, não quer dizer que a gente vai substituir, né? Vai deixar ela trabalhar por conta própria, não. Pelo contrário, né? A gente sabe o que a gente quer. Primeiro a gente tem que saber, esteja bem claro o que a gente precisa. Porque se tu sabe o que tu quer, ela vai te entregar aquilo ali. Porque tu vai dar o contexto para ela, né? E falando da reforma tributária também, a gente já em setembro já tem que fazer a opção lá do Simples Nacional, né? Pessoal ali da contabilidade, do BPO. Então a gente já está estudando isso, né? Para poder já trazer essa clareza para os empresários, né? Até a questão do BPO contábil, né? Quando eles vêm para nós é a pergunta deles: e como vocês estão em relação à reforma tributária? Porque os escritórios estão travados dentro da operação, fazendo a mesma coisa todos os dias. E estão sendo atolados, são atropelados. Por isso, estão sendo atropelados pela reforma tributária, né? Não ter tempo para fazer essa atualização, né? E assim por diante. Então nós estamos estudando, né? Estamos acompanhando isso aí. Falamos bastante, né, de IA, né, falaram algum, né, OpenAI, Anthropic, né, desenvolvimento interno, né, de próprias IAs. Mas, né, o que realmente um escritório precisa, né? É ter ali o seu chat GPT disponível, né? Aquele famoso chatbot, tu vai ali, pergunta, né? Como é que realmente a gente sai desse mundo de fantasia, né? De IA, a gente vê ela, poxa, ela resolve tudo. E na prática, né, a aplicação dela, né, dentro do escritório, né, que trabalha aqui com tributo, né, com contabilidade, né, com contato com outras contabilidades, né. Conta aí, né, vamos ali da parte do desenvolvimento e depois ouvir um pouquinho ali como é que na ponta está funcionando isso. Bom, quando eu vejo uma evolução que as pessoas estão entendendo agora o que dá para fazer com a IA. Né? Até eu, na verdade, sendo sincero. Quando a OpenAI ficou famosa lá em 2021, 2022, todo mundo, até um assunto que a gente estava falando antes, todo mundo usava e usa, muitas pessoas usam ainda só para, por exemplo, responder um e-mail. Chegou um e-mail de um cliente importante, vou pedir, nem vou perder tempo lendo, vou jogar na IA, é o uso mais simples, né, que a gente vê hoje. Joga na IA, fala um prompt simples. Como você responderia isso? Cara, não vou dizer que é ruim. Não é ruim. Você está usando ela para melhorar ali o seu dia a dia, para parar de ler. Mas vale a pena pagar para fazer isso? Exato, é esse ponto. Eu acho que é um uso muito básico para isso. Né? Eu acho que a IA, ela... Está sendo subutilizada, digamos assim. Subutilizada, porque assim, lógico, se resolve o seu problema, ok, continua usando, né, facilita um pouquinho o seu dia. Mas procura entender o que mais que ela pode essa é a dica que eu daria para um contador que está iniciando nessa área de IA, né? O que ela pode fazer por você? Cara, vê um videozinho no YouTube, aprende como desenvolver talvez um agentezinho ali para você,
Por exemplo, Ou conta, né, para a equipe do Alisson, que a equipe do Alisson desenvolve. É que a gente conversou hoje, né? Eu perguntei quais que são as automações que tu tá utilizando aí, que eu não tô, acho que eu na ponta eu preciso e tu tens pronta. E eu queria usar. Né? É bem isso. Você pode fazer uma pastinha lá e falar só de um assunto com ela, né? Eu quero uma para responder e-mail. Então eu vou dizer como eu costumo responder. Sou um cara mais formal, gosto de responder com total formalidade. Um advogado, por exemplo, tem que responder muito formal. Então eu preciso dessa dessa formalidade e vou treinar um agente para isso. É o segundo passo, não só jogar lá e pedir esse prompt simples, né? O segundo passo seria formar um agente, uma conversa mais específica. O terceiro, já tem ali, eu costumo dizer que o Gemini eu indicaria para pesquisa, né? Eu quero pesquisar o que está acontecendo na reforma tributária, por exemplo. Cara, joga no Gemini que ele vai trazer, ele vai pegar site, né, notícia, ele vai trazer tudo em tempo real. O ChatGPT, eu vejo ele muito analítico, assim, eu quero analisar uma planilha, um SPED, uma nota. Então, ele lê isso tudo, tá? Para quem está assistindo a gente e não sabe, se você jogar um Excel lá, ele vai e pedir uma informação, ele vai analisar, vai montar um resultado para você. Cloud é a mesma coisa, talvez o Cloud é o mais próximo do que a gente tem hoje. A gente está gravando dia 16/6, então pode ser que a OpenAI amanhã solte alguma coisa bombástica e acabe com o que eu falei. Porque as IAs estão alterando muito. Sim. Mas no dia 16/6 de 2026, o Cloud é o mais completo, digamos assim? Completo na parte assim de... Eu tenho uma ideia, eu quero, ou uma planilha, algo assim, eu quero transformar isso num produto, fazer um MVP. O Cloud é a melhor opção. Então, esse já é o terceiro passo, né? Você construir algo, sair do zero, de uma ideia, que antes você teria que entrar em contato com uma software house, que é software house, para quem não conhece, é um lugar que desenvolve sistemas, né? Então, você teria que entrar em contato... House. Então, assim... Você teria que ter um contato de um desenvolvedor, uma software house. E o custo, né? Hoje tu paga R$100 ali, no mínimo, do Cloud. Para tirar uma ideia de papel, R$2.000 antes, né? Até pouco tempo atrás. Para você fazer um MVPzinho ali. Hoje você joga no Cloud com uma assinatura de R$100 por mês, você já consegue fazer um MVP bacana. Então, assim, esse seria o passo 3, 4 ali do uso da IA, né? Como que ela facilita o seu dia a dia. Complementando também, falou do Cloud, tem o Cloud Cowork, que ele começa a automatizar tuas tarefas, né, na tua pasta de trabalho, do teu computador, né? Isso daí tem bastante vídeo no YouTube disso daí. Isso Mas digo aí pra tem poder, pra contabilidade, aí né? que já fala disso aí também, né? O que eu indico, para quem está começando ali na área, é isso, né? E Alisson, perguntar não ofende. Quantas soluções, né, já foram desenvolvidas ali dentro do setor do time? Olha, também não tem esse dado de cabeça, mas vamos lá, vamos separar por... Nas soluções, quantas dores chegaram 34 eu tenho esse número. Na planilha que eu tinha. Tem mais? Tem que atualizar aquela lá, mas já passou de 40, a gente tem quase 40 automações, umas envolvem IA, as outras não. Agentes IAs, a gente deve ter ali também 20. Teses automatizadas, né, do tributário também vai 30 e poucos, 34, então ali já, só nessa continha já quase chega a 100, né? Tem também as funções que eu falei, né, que muitas delas são automações, que são as 30 funções lá do tributário. Fora também os SaaS, né, em desenvolvimento, né? Só o Recuperatex, por exemplo, ele já sanou várias dores nossas, porque quando você depende de um software, qual que foi a nossa ideia, né, na criação? É que a gente estava dependente do software, vou citar aqui, mas a gente estava dependendo de um software. Lá a gente encontrava erros, lá a gente ele não entregava o que a gente precisava, né? Então o que a gente fez? Construiu, né? Lógico, isso exige um departamento de inovação, não estou falando para o pessoal começar a desenvolver isso, mas assim... Até porque tem todas as questões de segurança, né, do próprio desenvolvimento, né? É bom trazer isso. E tudo.
Mas assim, dores, cara, a gente já resolveu tranquilamente mais de 100 assim, da Save, né? E cada dia procura resolver mais. A gente está para eliminar um dos nossos CRMs futuramente aí também, que a gente tem mais de um, né? A gente tá com alguns planos aí de eliminar também uma dor gigante que é a integração dos CRMs. Então isso também é uma dor gigante, envolve comercial, envolve técnico, que a gente pretende eliminar nos próximos... Porque a Save, né, ela é um ecossistema, né? São diversas soluções integradas, né? Integradas e não integradas também, né? E autônomas. Então, né, consolidar isso aí tudo, né? Uma maneira, né? O teu time ali deve passar um trabalho ali, né? Para fazer toda essa, né? Caminhar tudo próximo, né, dentro de um sistema, né, dentro das automações e criar as soluções, né, as dores, né, que são solicitadas. Sim, é uma luta diária nossa ali, daí envolve basicamente todos os departamentos, né? Todo mundo quer um pouquinho desse desenvolvimento, dessa inovação. Ainda não dá para atender todo mundo, mas é o que a gente busca sempre, achar essa eficiência entre as relações, entre as dores dos departamentos, achar todo O equilíbrio, né? tudo isso, o equilíbrio para resolver tudo. Lógico que temos algumas prioridades, mas a gente tem conseguido muito resultado com isso. Eu diria, é uma conta também que envolve daí a Amanda, que ela pode confirmar para a gente, que hoje, se a gente tem a capacidade de entregar ali 1.000 diagnósticos mensais, por exemplo, muito passa pela tecnologia embarcada nisso. Porque sem a tecnologia seria quase impossível entregar da maneira segura que a gente entrega, mesmo tendo uma equipe gigantesca, porque talvez não conseguiria. Eu te digo por quê. Os documentos que a gente baixa com automação e analisa com IA, muitas vezes eles seriam quase impossíveis, a não ser que tivesse um time assim, surreal de gigante, porque são muitos documentos que a gente baixa, e todos de uma vez. Então, assim, e isso tudo a gente utiliza para a análise, ser segura. Então, muitos escritórios, né, eles não analisam tantos documentos como a gente, justamente porque não tem automações para isso. Não tem essa capacidade de tanto baixar tudo como analisar tudo. Então, aí é o nosso diferencial. Porque imagina, 1.000 por mês. Se a gente colocar em 20 dias, dá em torno de 50 por dia. Como eu não sou dos números, dá em torno de bastante por dia. Só de documentos que a gente baixa para a empresa, sem contar processos, porque daí processos vai depender de quantos ela tem, né? Não sei, tem empresa que não tem nenhum e tem empresa que tem 50, 100 processos. Mas assim, só de documentos fiscais que a gente baixa, já são quase 30 documentos, assim, contando com SPED, daí vem capacidade de pagamento, tipo as guias que ela paga, a gente baixa também. Então, assim, é uma análise, a gente chama de checklist, né? Que é uma análise muito completa de toda a empresa. Ela já faz aquela varredura, né? Que nem a gente vê, né? Faz aquela Tudo varredura. com segurança jurídica ainda, né? Traz as informações, ela entra nos sistemas, né? Faz todo, né? O ECAC mesmo a gente varre o ECAC. O ECAC é varrido. E daí os processos também, a gente consulta em cada TJ os processos da empresa, assim. E tudo, lógico, né? Tudo E aquele. E o famoso CAPTCHA ali, né? Validação humana. Eu vou te falar que a gente quebra ele com IA. Mas faz parte. Quem não, né? Quem nunca, né? Quem nunca. E, Thiago, tu que é do ramo da contabilidade, né? Atuando aí bastante na contabilidade, né? Com toda essa tecnologia embarcada, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem, né, não embarcou ainda, né? O que que tu diria assim faria de conselho, né? Deixar uma mensagem para quem está assistindo aí, né? Olha, entra no barco ou não entra? Para entrar ou não? O que eu diria, né? O trem tá partindo.
Aí vai de cada um agora embarcar porque não existe tempo para começar, né? Então tem que começar agora, não tem que esperar, né? Então o que eu diria que o quanto antes, né, você começar, mais cedo você vai chegar, né? Ou seja, grandes escritórios que a gente vem conversando ainda nem sabem do cloud ou sabem, mas nunca utilizaram a inteligência artificial, né? A inteligência artificial para isso. Então, se quiserem ter mais tempo para a família, quiserem ter maiores remunerações, enfim, melhorar o atendimento, melhorar tudo aquilo que você achava que era impossível, a gente consegue fazer com a inteligência artificial, né? Então, a mensagem que eu tenho, né, para dizer é: comece o quanto antes, né? Pode começar pelo gratuito, né? Eu tive que pagar um curso para poder se inteirar também da própria inteligência artificial, próprio cloud, enfim, né? Para poder ir atrás e buscar. O YouTube tá aí, é gratuito, né? É mais da pessoa ter a proatividade de querer fazer algo diferente, porque no mercado é mais do mesmo, né? Então, se tu quiser fazer algo, tu quer ter um diferencial, então tu tem que ser diferente. Então, tem que começar o quanto antes. E não existe solução perfeita para todo mundo, Não. né? Como o Alisson trouxe, né? E a gente verifica também aqui o Thiago né, trazendo as soluções, né, que são necessárias para eles. Cada um tem uma necessidade, né, uma demanda, né, que vai se enquadrar melhor na sua rotina. Então é realmente saber aquilo que precisa, né, o que está faltando ali. Às vezes tá precisando de algo que nem sabe, né? Então, né, olhar no YouTube aí, ver as notícias, as novidades. Olhar na Save né? mesmo ali, nesse podcast ali. Acompanhar na Save, né? Não olhar vídeo muito antigo, né, quando tá tratando de IA, né, porque daqui a pouco, estourou uma novidade aqui de 6 meses. Poxa, já tá obsoleto. Né? A IA, dia após dia, ela tá... O Cloud veio agora no final do ano? Não foi no início do ano? Se eu não me engano, não? Foi instalado, foi divulgado e já fez uma revolução aí. A Cloud ela é uma empresa que surgiu muito recente. A OpenAI, se não me engano, é de 2015, se não me engano também. Mas ela só surgiu mesmo para o mundo em 2021, né? A maioria das pessoas começou a usar. Tanto que muita gente ainda acha que a OpenAI criou a inteligência artificial, só porque ela era muito famosa. Mas não, como eu falei, ela é uma ideia muito antiga, né? A OpenAI o que a OpenAI fez foi pegar isso, basicamente ela viu a maior dor da humanidade talvez, que é a comunicação. Ela comunicou essa inteligência artificial, ela criou o principal canal. Ela criou uma interface, né? Uma interface de... Que você fale na sua língua com ela, entendeu? Hoje ela fala português brasileiro, vamos colocar assim. Então ela só facilitou as coisas, mas assim, ela e a Cloud, ela está facilitando outra coisa, que é você desenvolver. É o segundo ponto. Comunicar, a gente já se comunicava com a OpenAI, mas agora pessoas que não têm muita habilidade de desenvolvimento estão desenvolvendo com a Cloud. Então isso é outra barreira que eles quebraram. Por isso que ela saltou, ela passou agora, mês passado, ela passou o número de assinaturas já que a OpenAI tem em grandes empresas. Hoje a Cloud tem mais assinaturas pagas do que a OpenAI nas empresas. E daí ela já está... já tô aqui, né? Daí tem a questão da valuation também, elas estão sempre brigando, uma sobe, outra sobe, então isso não dá para cravar. As duas estão para soltar o IPO delas, mas não dá para cravar qual vai valer mais, porque é uma briga constante ali, vai ser bonito de ver. Vamos acompanhar aí, a IA tá aí no nosso dia a dia. Agradeço o Alisson, agradeço o Thiago, né, por esse papo, né, aqui oferecido pela Save Educação, que a gente intitula toda essa nossa conversa como Além do Tributo. A gente vê várias situações que não fogem do escopo ali da questão tributária, da questão contábil, questão jurídica, mas que é muito importante para manter todo mundo atualizado. Obrigado, eu sou o Norton Matos e até a próxima.